Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa para expandir o cultivo da canola para outras regiões do país, em especial para a região do Cerrado brasileiro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Bruno Galvez Laviola, ele que é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agroenergia. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Bruno. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, bom dia. Agradeço e desejo um bom dia a todos que estão nos assistindo. Bruno, começa explicando para a gente da onde surgiu essa ideia de fazer essa pesquisa, de expandir esse cultivo da canola para outras regiões aqui do nosso Brasil. Guilherme, o trabalho que nós estamos fazendo com a tropicalização da canola é o mesmo trabalho que a Embrapa ela fez no passado, como, por exemplo, a soja e, mais recentemente, com o trigo, né, que envolve a tropicalização dessas culturas, o que permitiu que essas espécies pudessem ser cultivadas no Cerrado brasileiro e muitas delas expandindo até mesmo a região Nordeste, né? Hoje, por exemplo, o trigo já vem chegando à região Mato Piba e algumas regiões do Nordeste, o que é interessante para o país, considerando as áreas hoje de expansão e também intensificando os sistemas agrícolas, ou seja, aproveitando mais a área cultivada, né, produzindo e diversificando a produção nas diferentes regiões do país. E aí, como é que foram essas pesquisas, Bruno? É a mesma canola que é produzida lá no sul? Teve adaptações de cultivares? Como é que vocês foram estruturando esse caminho para chegar no cultivo nessas regiões? Bom, as pesquisas elas foram estruturadas em duas fases, né? Na primeira fase, nós avaliamos materiais genéticos que estão hoje já disponíveis no país, ou seja, algumas cultivares que já estão sendo cultivadas no sul do país. Nós avaliamos aqui na região centro-oeste para verificar quais dessas cultivares apresentam um bom desempenho mesmo nas condições tropicais, ou seja, as condições do Cerrado brasileiro, né? E também fizemos a adaptação do sistema de produção. Com isso, nós já podemos indicar alguns materiais para serem produzidos em regiões com condições edafoclimáticas semelhantes aqui do Cerrado, principalmente do Planalto Central, né? E numa fase 2, nós estamos desenvolvendo cultivares de canola, ou seja, materiais genéticos já melhorados e adaptados às condições do Cerrado brasileiro, e também desenvolvendo um sistema de produção para dar suporte às práticas agrícolas, como, por exemplo, adubação, controle de pragas e doenças, sistemas de plantio, sistema de colheita, ou seja, nós temos aí todo um programa de pesquisa que está estruturado em duas fases. Na primeira fase, é justamente para permitir que a cultura já vá se expandindo na região centro-oeste, e a segunda fase é justamente para trazer um incremento de produtividade com tecnologias sendo desenvolvidas específicas para a canola na região centro-oeste do país. E aí, Bruno, há alguns dias a gente recebeu aqui, né, o Vantuílio Scarante, presidente da Abrascanola. Ele conversava com a gente sobre esses estudos, essas pesquisas, e aí ele já comentava que os resultados iniciais de produtividade são bastante animadores. É por aí mesmo? Esses resultados iniciais já são animadores para essa sequência de estudos? Sim, sem dúvida alguma. Inclusive, nós temos trabalhado junto com a Brascanola, principalmente nas áreas de expansão aqui, tanto do Distrito Federal como também algumas áreas da Bahia. E essa parceria com a Brascanola tem sido bastante importante, principalmente porque representa hoje o setor produtivo da canola. Então, é importante que o setor produtivo esteja próximo das ações de pesquisa. Bom, em relação aos resultados que nós observamos aqui no Distrito Federal, foram bastante animadores. Nos experimentos, nós verificamos produtividades acima de 2.000 quilos por hectare em sequeiro para algumas cultivares. Em sistema irrigado, nós chegamos a observar até 4.700 quilos por hectare em uma das cultivares que nós avaliamos. Ou seja, são resultados excelentes, considerando que a média de produtividade hoje no Brasil está em torno de 1.400 quilos por hectare. O grande desafio é justamente replicar os resultados experimentais na escala comercial, ou seja, replicar esse resultado de pesquisa nas lavouras dos produtores, para que a gente possa ter aí ganhos de produtividade com a cultivo da canola e,
claro, para o produtor o que interessa é ter um ganho econômico como mais uma opção de cultivo safrinha para a região centro-oeste. Bruno, você comentou, né, essa adaptação de cultivares e também de ações, de sistemas de produções. Existem, então, diferenças no cultivar da canola no sul e para cultivar a canola aí nessa região do Distrito Federal, da Bahia, precisa adaptar manejos, adaptar estruturas também. Sem dúvida alguma. Para começar, a época de plantio. Aqui no Cerrado, principalmente aqui na região do Distrito Federal, a janela de plantio ela vai a mais ou menos até 15 de março, e no caso da região sul, essa janela ela é mais estendida, né, ocorrendo plantios aí em abril, até mesmo em maio. Né? Então, assim, para começar pela época do plantio, né, inclusive, um fato interessante que a produção, né, resultante dos plantios aqui no Centro-Oeste, ela vai ocorrer em torno de julho a agosto, enquanto no Sul a produção ela vai ocorrer em torno de setembro, né, agosto, final de agosto, setembro, até mesmo início de outubro. O que é interessante é que a produção daqui do Distrito Federal, aqui do Cerrado, ela vai complementar, né, a produção brasileira de canola no Sul. Né? Inclusive, não compete uma produção com a outra, elas se complementam, o que torna bastante interessante, já que a indústria ela poderá ter a matéria-prima disponível por um período maior. Né? Bom, e tem outras práticas agrícolas que são importantes de serem ajustadas, como, por exemplo, a ocorrência de pragas e doenças que temos observado aqui na região do Centro-Oeste. Ela difere, por exemplo, das pragas e doenças da região sul, né? A questão da adubação, nós temos aqui um solo de cerrado, um solo que tem características diferentes da região sul, temos um regime pluviométrico também diferente, um pouco mais concentrado nas fases iniciais do plantio. Já no sul você tem aí uma distribuição um pouco mais uniforme. Aqui nós não temos problemas com geadas, como temos em algumas regiões do sul. Então, assim, o manejo ele diferencia aqui na região central, da região sul, e as pesquisas elas vêm sendo desenvolvidas justamente para poder dar essas respostas e ajustar o sistema de produção para que a gente possa otimizar a produtividade da canola no Cerrado brasileiro. E Bruno, você comentou, né, o desafio, né, para levar esses resultados da pesquisa para as lavouras comerciais dos produtores. Em quanto tempo você acha que a gente vai ter uma produção comercial da canola aí nessa região do Cerrado, Distrito Federal, Bahia? Leva ainda muito tempo ou em breve a gente já deve começar a ver isso por aí? Bom, atualmente nós temos aqui no projeto Procanola, né, que é financiado pelo Ministério da Agricultura, em parceria com a Cooperativa Agrícola do Rio Preto, uma área piloto de mais ou menos 110 hectares plantados nesse primeiro ano. Né? Então, essa área, nós temos aí plantios realizados em algumas épocas, plantios de sequeiro e plantio irrigado, né? Avaliando aí e validando 3 cultivares daquelas que nós verificamos que apresentam um bom potencial para a região centro-oeste. E temos também 2 plantios, um de 600 hectares também na Bahia e um outro plantio de 150 hectares na Bahia. A ideia é justamente trabalhar esses plantios pilotos para que a partir desses plantios pilotos se valide a tecnologia e a partir daí comece a se expandir a produção de canola com base em ciência, com base em conhecimento, com base em tecnologia. A grande preocupação nossa é que a área se expanda aqui na região centro-oeste, mas que essa expansão ela seja uma expansão baseada, né, em conhecimento desenvolvido para a região, para que os produtores possam cultivar a canola e, no final, ter rentabilidade, ou seja, ter produtividade acima de 1.500 até 2.500 quilos por hectare nos plantios de sequeiro, e o nosso objetivo é, sem dúvida nenhuma, para os plantios irrigados, ter produtividades acima de 3.000 quilos por hectare. Né? Então, para isso, é preciso justamente validar esse sistema de produção, como eu comentei, e, a partir daí, ter uma expansão desses plantios de forma responsável para que a gente garanta rentabilidade e produtividade no final.
E, Bruno, a gente recebeu uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. O Gustavo Roma, ele pergunta o seguinte, ele comenta que o maior desafio da canola no Cerrado é achar comprador para o produto. Os compradores estão todos no Rio Grande do Sul e aí o frete acaba inviabilizando. Como é que vocês enxergam essa questão? É um desafio a mais também para o produtor aí dessa região? Sem dúvida alguma. Para você ter uma ideia, no projeto Procanola, nós estamos trabalhando a cadeia da canola como um todo, desde a fase de plantio, né, a validação dos cultivares, análise de custo de produção, a parte do processamento e, no final, claro, a questão de mapeamentos de mercado para os grãos, óleo e proteína, né, vegetal produzida a partir dos grãos de canola. Ou seja, nós temos essa preocupação nesses projetos para que o produtor, no final, ele tenha aí um destino para a produção. Neste primeiro ano, a produção ela já vai ser adquirida por uma empresa do Sul, inclusive, por essa produção ela ocorrer justamente na entre-safra da canola, quando nós ainda não temos produção de canola no Sul, torna interessante essa produção para que ela possa aí suprir em matéria-prima, né? Mas nós estamos trabalhando nesse mapeamento de mercado, outras empresas, outras esmagadoras de grãos da região, para que possam receber o óleo, né, ou o grão de canola. A questão da proteína, que será processada aqui na região do Distrito Federal, é provável que ela fique aqui, já que há uma demanda, principalmente na pecuária, uma demanda na produção de peixes, aves e suínos, né? Então, assim, acredito que para o farelo da canola, há todo um mercado aqui na região, e do óleo também teremos no entorno algumas empresas que possam ter interesse. Mas o projeto, ele visa fazer todo esse mapeamento. E no caso da canola, a gente não pode esquecer que nós estamos falando aí da terceira oleaginosa mais produzida no mundo. É uma commodity agrícola e a produção brasileira ela ainda não atende à expectativa de consumo. Ou seja, tem toda aí uma oportunidade, nós estamos trabalhando com um óleo que é um óleo consumido em todo o mundo. Então, há oportunidades tanto para consumo interno, como também para a exportação. Bruno, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do projeto, as pesquisas, os objetivos de vocês. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu agradeço, Guilherme, pela oportunidade de estar participando aqui do Notícias Agrícola, trazendo mais essa informação para o produtor rural. A ideia justamente é trazer aí a canola como mais uma opção de cultivo safrinha, justamente para poder atender às necessidades do produtor e também para ampliar a produção de óleo e de proteína vegetal no Cerrado, para atender aí a todas as oportunidades que a bioeconomia nos traz hoje, ou seja, produzir aí energia, produzir bioprodutos, produzir insumos para atender às cadeias, principalmente cadeia animal, e é com esse intuito que nós estamos trabalhando com as pesquisas, justamente para que elas cheguem ao produtor, para que eles cheguem à agroindústria e atendam aí às demandas hoje que nós temos na agricultura brasileira. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Eu deixo aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. O Bruno Galvez Laviola, ele que é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agroenergia, conversou com a gente para explicar um pouquinho mais o projeto de pesquisas desenvolvido pela Embrapa para o cultivo da canola em outras regiões do país, mais especificamente lá no Cerrado, no Distrito Federal e também em algumas áreas da Bahia. O Bruno explicando que, num primeiro momento, foram feitos testes com as próprias cultivares já utilizadas no sul do Brasil para verificar quais poderiam se adaptar melhor à região. Os resultados desse primeiro ano de projeto foram bastante animadores, produtividades acima das médias brasileiras, o que anima bastante os pesquisadores e todo o pessoal envolvido para expandir esse projeto até chegar numa produção comercial grande lá na região. Bruno destacando que agora, num segundo momento, vão ser feitos testes com novas cultivares, tentando adaptar melhor essa cultivar às necessidades da região. Bruno também destacando as diferenças de manejo necessárias entre o cultivo lá no Cerrado e o cultivo no sul do país, desde época de plantio, passando por necessidade de adubação, regime de chuvas, risco por geadas, tudo isso modificando bastante, pragas e doenças
também diferentes de uma região para outra. Então, todo esse processo está sendo entendido pelos pesquisadores da Embrapa, em parceria com a Abrascanola, Associação Brasileira dos Produtores de Canola. Então, está todo mundo empenhado nesse processo, em delimitar exatamente todo esse plano de ação, esse plano de atividades para expandir de uma vez por toda esse cultivo lá na região e dar mais uma opção de segunda safra para o produtor dessa região lá do Distrito Federal, também da Bahia, podendo até se expandir para outros lugares também. Bruno destacando a importância de determinar todas essas ações para haver uma expansão da cultura dentro de conhecimento, dentro de pesquisa, para garantir essa produtividade e garantir a rentabilidade. Esse também é um outro ponto que chama a atenção e atrai a atenção dos pesquisadores que estão preocupados com toda a cadeia da canola. Então, esse lado da rentabilidade das empresas para absorver essa produção também está sendo analisado. Também existem projetos nesse sentido para não só propiciar a produção lá na região, mas também propiciar condições boas de negociação, de escoamento de produção para esse produtor que vai optar pelo cultivo da canola lá no Cerrado brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Siga a gente também no nosso canal da Twitch, por lá você também pode acompanhar as nossas transmissões ao vivo ao longo do dia aqui no Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.